Esse debate, o debate entre a neurociência e a psicanálise, é um debate central do pensamento contemporâneo. Eu queria, em primeiro lugar, dizer do meu grande honra, grande prazer de estar aqui, esse prazer de estar aqui com o Siddhartha. O tema, então, que eu vou tratar é Freud e a genética psiquiátrica. Ele não falava de uma hereditariedade genética, como a gente pensa contemporaneamente, nem se colocava a questão no seu tempo. A medicina na qual Freud estava inscrito era uma medicina fortemente marcada pela herança francesa, numa concepção da degenerescência, algo maléfico, inclusive do ponto de vista moral, se transmitiria de geração para geração, agravando-se de geração em geração, de modo que levaria àquela tendência à extinção. Em que ponto nós podemos, então, situar as questões mais cruciais da incidência da genética psiquiátrica na nossa compreensão do que é o campo da psicopatologia, ou seja, o que é o campo do sofrimento humano. Eu, durante bastante tempo, trabalhei com colegas da genética na Unicamp, trabalhando sobre a questão da depressão, em que, inegavelmente, tem um fator genético presente. Havia um debate muito difícil. O campo da psiquiatria pedia para os geneticistas: definam qual é a matriz genética que dá consistência, a validade das minhas categorias psiquiátricas. E eles dizem assim: não, faço isso de bom grado, só que vocês têm que me dar antes a categoria psiquiátrica para a qual eu devo fazer a investigação genética. Nós assumimos a intervenção do nosso olhar parcial das coisas, nós excluímos a priori que aquela categoria ela seja a expressão pura do elemento biológico. Por que a gente tem a categoria de esquizofrenia e não tem a categoria de transtorno de fixação em ver televisão, transtorno de diferença, criança pobre na rua? A gente pode fazer várias. E pode estudar as bases moleculares genéticas desses transtornos, desde que os defina pragmaticamente. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer o convite da revista Pesquisa FAPESP, especialmente Mário Lúcio Moura. Um prazer estar aqui, Mário. De que forma Freud, como o Mário disse, era, na origem, um neurocientista, de que forma ele foi expulso da neurociência e de que forma ele está voltando a ser um neurocientista, apesar das controvérsias. Quando ele termina a escola médica, o que era, naquele momento, para quem estava interessado no cérebro, no comportamento, o que era o estado da arte? O que era a neurociência da época de Freud? Era anatomia. A fisiologia estava nos seus primórdios. O que já existia bastante no século XIX era a prática de matar um animal, retirar o seu cérebro, fixar aquele tecido, cortar bem fino e olhar no microscópio. Mas ele estava mais interessado não no tecido morto, e sim no tecido vivo. E ele, então, se orienta para estudos de fisiologia. Por exemplo, Freud fez a primeira descrição científica das propriedades anestésicas da cocaína. E ele fica bem impressionado com essas curas hipnóticas da histeria, e ele diz: bom, então existem de fato disfunções psicológicas que são de origem orgânica, que tem uma base biológica muito forte, mas tem outras enfermidades que, embora tenham sintomas muito graves, eu posso resolver pela palavra. Da escuta dos pacientes, da escuta dos sonhos, ele produz uma obra fundamental que é um ponto de virada para a teoria dele, que é a interpretação dos sonhos. O que acontece nesse momento é que ele, de fato, se descola da neurociência do tempo dele e cria uma série de conceitos novos, uma teoria nova, que permite a ele falar de fenômenos que a neurociência do tempo dele não podia. Quais são essas ideias, esses pensamentos, essas propostas freudianas que a gente pode levantar hoje, aqui, e que podem ser contextualizadas na neurociência contemporânea? Esse é um exemplo muito bacana, porque Freud vai aparecer no resumo de um artigo publicado na Science, agora em 2004. O nome está aqui: Os sistemas neurais subjacentes à supressão de memórias indesejadas. Isso é Freud 100%, isso é programa de pesquisa freudiano. Nessa vida burguesa, onde não há problemas, a gente não sonha com 3 coisas, a gente sonha com 2.000, 3.000, 10.000 coisas. Qualquer atraso de 15 minutos pode te gerar uma ansiedade comparável à ansiedade do combate. Coloca uma pessoa em situação de estresse
darwinista e vamos ver o que acontece com o sonho dela. As pessoas que são atacadas por animais selvagens, elas sonham com aquela experiência por dias e dias e dias, semanas e semanas, precisam de terapia para se livrar daquele sonho, daquela memória forte, daquele resto diurno poderoso. Eu posso pegar uma memória que era traumática e associar ela com coisas não traumáticas até que ela se dissolva. Tá? Uma maneira radical, farmacológica de fazer isso é pegar o sujeito, levar ele a evocar o trauma e tratar ele com um beta-bloqueador, com propranolol. Então, será que o Freud, quando criou o setting psicanalítico, macio, a meia-luz, será que ele também não estava, de uma maneira muito simples, evocando traumas num contexto não traumático? Freud está voltando à neurociência. Ele nunca, não que ele tivesse deixado de ser um neurocientista, mas hoje a neurociência consegue traduzir as propostas freudianas em frases, em conceitos, em propostas testáveis, corroboráveis ou refutáveis. Obrigado.